Chegamos ao sétimo livro das Metamorfoses de Ovídio. Esse que é o nosso oitavo livro dessa série de leitura atenta, leitura cuidadosa de cada um dos mitos, né? Eu disse no começo da série que não ia passar por todos. No fim das contas, eu estou aqui fazendo mito a mito dessa célebre obra da nossa tradição literária ocidental. Mas nesse vídeo de hoje a gente vai dar conta aí de um ciclo que envolve tanto uma personagem célebre da literatura, mas que vai se encaminhar também para uma outra abertura e para um outro ciclo de mitos que vai ser continuado lá no canto 8. É um livro muito importante também porque ele fecha alguns anéis que foram sendo deixados para trás e que a gente só repara que eles estavam em aberto quando a gente chega nesse número 7 aqui e vê que ele finalmente se deu um sentido, né? Se amarrou de alguma forma o que estava sendo proposto antes. Mas antes da gente entrar justamente, né, no livro 7, eu queria dar os avisos de sempre e dizer que se você ainda não é inscrito no canal Duras Letras, que você se inscreva, ative o sininho, deixa o like se gostar, não deixa de comentar, comenta o que você pensou sobre essa obra e sobre esse livro especificamente, o livro 7º aqui das Metamorfoses. E lembrando também que agora a gente tem a opção do comentário destacado, do super like, que é aquele like que você deixa e contribui com esse trabalho que eu e a Isadora desenvolvemos aqui no Duras Letras. Mas dito isso, a gente já pode passar para a leitura do nosso sétimo livro das Metamorfoses. Eu estou aqui, como de costume, com o meu roteiro longo, né? Esse roteiro deu um pouco mais de 3 páginas, assim, mas tudo bem, a gente vence esse vídeo aqui com mais ou menos 1 hora. E vamos começar falando da estrutura, né, que esse livro 7º, ele vai estar dividido em 3 sessões principais, 3 momentos principais. O primeiro deles seria a perversidade de Medeia. E aí sim a gente está trabalhando com uma personagem que é fundamental para a tradição clássica, que ficou canonizada, inclusive, em função da peça do Eurípides, com esse mesmo nome, Medeia, que conta a história dessa mulher que é feiticeira, né, uma feiticeira da Sintra. Esqueci o nome da terra dela, mas enfim, que é ali sobrinha ou irmã de Circe, enfim, depende da versão do mito, e que é muito importante, uma figura muito lembrada, sobretudo pelo assassinato dos filhos, né? Ela ficou canonizada como uma mulher que matou os próprios filhos em nome do amor pelo antigo marido, né? Pelo ex-companheiro, que era o Jasão, e acabou atraindo. Enfim. Essa seria o primeiro ciclo ali envolvendo o livro 7, e isso vai ser narrado do verso 1º até o verso 424. Então vejam que esse livro ao todo tem mais ou menos 890, 870 assim, versos, e desses 870, 424 são dedicados a Medeia. Então o grosso, o bloco de maior relevância, de maior significância desse livro vai estar dedicado a essa personagem. Não por isso, né, os outros temas vão ser menos importantes. A gente vai ter ainda, né, dentro desse mesmo livro, a parte do auxílio e do Eaco, né, auxílio e a narração de Eaco, e aí essa seção está dividida entre essas duas partes. Primeiro, o auxílio que esse sujeito, que é o avô eu vou falar disso, lógico, o avô de Aquiles, presta durante uma batalha, e também uma história, um Mizanabim, que ele faz para dizer ali como que foi a vida dele, como é que ele chegou daquele lugar, a origem dos mirmidões, enfim, isso é tudo dito ali entre os versos 517 e 660, né? Um bloco também bem longo, bem expressivo. Por fim, a gente vai ter como um desdobramento dessa narrativa do Eaco, a história de Céfalo. A história de Céfalo vai terminar o livro 7, vai, portanto, do verso 661 ou 660, as duas coisas estão articuladas ali, até o 865, que é o final. E essa seção final do Céfalo é onde vai se esclarecer com mais precisão qual seria o tema principal, a gente pode dizer, o tema central desse livro 7º como um todo, que é o ciúmes. É muito importante pensar que a Medeia é uma figura em que o ciúmes é um tema que atravessa a personagem, né? As decisões que ela tem, as coisas que ela decide, opta ali, estão relacionadas a um amor destrutivo, violento pelo Jasão, e o ciúmes leva a matar a esposa da companheira de Jasão e também a matar os próprios filhos. Enfim, o ciúmes é um tema importante para Medeia. E vai ser importante também para a gente ver a narrativa contada pelo Céfalo, que é esse personagem que eu desconhecia, pelo menos, a história dele. Conhecia até alguns elementos desse mito, mas não conhecia o personagem do Céfalo e da Prócris. Né? Prócris, que é irmã de Oritite, né? que estava no mito anterior, no livro 6.
Mas enfim, Céfalo e Próclo estão aí também amarrados pelos ciúmes. Os ciúmes é um tema relevantíssimo aqui para pensar essa mitologia. E isso faz com que o bloco 7 tenha como um dos seus principais temas, um dos seus principais desenvolvimentos, o ciúme. Agora sim, né? Isso dito, eu falo, né, pela parte do conteúdo, a gente pode falar um pouquinho sobre o estilo adotado aqui pelo Ovídio, né? O estilo que é sempre brilhante, não tem jeito, né? Isso aqui é um totem mesmo da literatura, é uma referência cabal, assim, para escrita posterior. Todo mundo está pensando e querendo escrever como o Ovídio fez. Mas em termos de estilo aqui, a gente vai ver mais uma vez o Mizanabim. Primeiro um Mizanabim em Eaco, e depois a gente vai ver o Mizanabim do próprio Céfalo. Então, em dado momento do livro, eles vão assumir a voz e vão narrar suas histórias e alguns mitos, né? Então, esse seria um termo, um estilo usado pelo Ovídio. A gente já viu isso acontecendo em outros mitos, né? A própria disputa das musas, contando para Atena, isso aparece lá, e aqui vai aparecer de novo. Agora, um ponto que é interessante, que aparece muitas vezes nesse livro sétimo em específico, é o catálogo. São 3, se não me engano, os catálogos que aparecem. A gente vai ter um catálogo de mitos, lá no verso 350, um catálogo que é o catálogo de feitos heróicos, muito comum para apresentar personagens de uma forma sintética nas epopeias. Você dá um catálogo em que você conta os grandes feitos dele. E isso vai ser feito com o personagem de Teseu, que está ali no verso 433 até o 450, em que essa personagem ela é apresentada pelo poeta através dos seus grandes feitos. O que ele fez? Né? Por que esse personagem é um herói? E por fim a gente tem o catálogo dos aliados, que está no verso 459 até o 472, que é quando, né, um procedimento de dizer quem são os sujeitos que vão à guerra e quem vem com eles, de quais terras eles vieram. Esse catálogo é muito usado, sobretudo na Ilíada, né? A Ilíada, que é um livro de guerra, vai fazer muito uso do recurso dos catálogos de aliados e de inimigos, né? Eles aparecem o tempo todo ali para contextualizar o sujeito de quem está participando da batalha. Enfim, isso dito, a gente passa por esse recurso, que realmente aparece algumas vezes no livro 7, e pode falar da cena típica também. Aqui a cena típica ela é incrível e eu vou ler essa cena típica. Por mais longa que ela seja, são mais ou menos 100 versos, a gente vai passar por ela. Eu quero ler com certeza nesse vídeo de hoje, porque ela é maravilhosa. Aquela cena do ritual da Medeia preparando uma poção. Essa cena não tem jeito, tem que ler. Tem que ter calma, inclusive. Então, essas cenas típicas vão aparecer, tanto também vão aparecer os itens significativos. A lança do Céfalo é um item significativo que aparece e volta e meia volta nessa narrativa, é importante também. E por último, os símiles, que são poucos, né, e os anéis fechados. Então a gente tem alguns símiles colocados pelo poeta em alguns momentos, nenhum símile que chamou particularmente minha atenção, são símiles comuns, nenhum símile é comum, na verdade, mas enfim. Vocês me entenderam? É um símile como os de qualidade que o Ovídio sempre faz. E por fim, os anéis fechados, que são aquelas pontas soltas que finalmente o poeta remata e fala assim: ó, galera, eu não estava esquecendo desse elemento que eu falei lá atrás. Ele voltou aqui e agora eu dou essa narrativa como encerrada para a gente poder passar adiante. Então essa seria uma apresentação estrutural, né, um começo para que a gente entre nos mitos específicos, começando por Jasão e Medeia. A gente começa esse mito de Jasão e de Medeia com um salto temporal em relação ao livro anterior. Então, no livro anterior, a gente vê justamente os dois filhos de Bóreas e Oritítia, né, que vão sair ali, vão acompanhar os argonautas. A gente vai ter um salto nas aventuras dos argonautas e já vai cair direto no encontro entre os argonautas e a terra de Medeia, a ilha do pai de Medeia. Então eles vão fugir das sereias, o poeta vai contextualizar a gente ali no comecinho, falando, eles fugiram das sereias, graças aos filhos de Bóreas, que são sujeitos alados, né? E eles vão chegar ao reino do Eetus, né, ou Eto, que é justamente o pai de Medeia. E nesse reino de Eto, eles estão atrás do Velocino Dourado. Para quem não conhece a Argonáutica, que é uma das grandes obras da Antiguidade Clássica também, a gente tem versões adaptadas dela para o português. Eu não me lembro se a gente tem alguma versão de tradução integral, mas eu sei que para o inglês tem, que eu já inclusive entrei em contato com ela, né? Já peguei uns trechos para ler. Mas enfim, não sei se tem no português, valeria a pena até pesquisar. Mas a Argonáutica, um dos grandes argumentos da Argonáutica é a procura do Velocino Dourado, esse item significativo que tem poderes curativos e que estaria aí sob a responsabilidade justamente desse Eeto, né?
O Velocino Dourado ele foi uma tarefa imposta por um sujeito, que se não me engano é o Pélias, é isso mesmo, o Pélias impõe essa tarefa ao Jazão, Pélias que vai aparecer aqui nas Metamorfoses no livro 7 também, né, um dos mitos é o dele, e ele deu essa tarefa para que o Jazão trouxesse o Velocino Dourado, e é o que o Jazão vai fazer junto com os outros argonautas. Estou sintetizando muito o mito aqui, ele não apareceu aqui explicitamente nas Metamorfoses, né? Quer dizer, não é focada a argonáutica, mas é trazido alguns episódios que fazem parte dela. Esse do Velocino Dourado, por exemplo. Então os argonautas estão ali atrás justamente do Velocino Dourado, só que para consegui-lo vão ser impostas 3 tarefas pelo pai de Medeia. Então o pai de Medeia, que é o dono, vamos supor, do Velocino Dourado, ele vai oferecer assim, olha, ok, você quer levar isso, mas eu vou te dar 3 tarefas. E geralmente nessa tradição, quando você recebe tarefas, são tarefas impossíveis. E com isso, né, esse contexto dado, a gente vai ter justamente o corte operado pelo poeta para levar para a paixão da filha de Eto, né? Então, Medeia vai assumir a fala e ela vai ter um bifão que é lindo, ali no verso 9, em que ela vai falar sobre a sua paixão. Eu queria inclusive ler um trecho, né, só para dar dimensão, uma dimensão breve assim do que é a paixão de Medeia nesse livro, então vou pegar justamente lá do verso 9 para a gente ler um trechinho. Vai dizer a Medeia: resistes em vão, Medeia. Não sei que Deus se te opõe. Admiro-me se isto ou algo a isto semelhante não for aquilo a que se chama amor. Por que então que se me afiguram excessivas as decisões de meu pai? Então, olha só, esses monólogos, esse solilóquio, né, da Medeia, que ela se direciona a si e direciona também ao público leitor, a nós leitores, ela está se interrogando por que ela acha tão absurda a decisão do pai dela de interditar o objetivo do Jazão. E a explicação que ela dá é o amor. Ela está apaixonada, né, por esse sujeito. São, de fato, excessivas as decisões do pai. Porque receio que pareça aquele que acabei de conhecer. Por que receio que pereça aquele que acabei de conhecer? Ela se pergunta: por que eu estou tão desesperada por Jazão? Qual a causa de tão grande temor? Varre, infeliz, se puderes, do teu coração de donzela as chamas que o consomem. Se eu pudesse, curar-me-ia, mas arrasta-me contra a minha vontade uma força desconhecida. Aconselha-me o desejo uma coisa, a razão aconselha-me outra. Sei onde está o bem e como tal o reconheço, mas prefiro fazer o mal. Por que ardes de desejo por um estrangeiro, ó filha de um rei, e sonhas com o marido de uma outra terra? Também o teu país te pode oferecer alguém a quem ames. Viver ele ou morrer é obra dos deuses. Mas que viva! Isto poderia eu suplicá-lo, mesmo sem amor. Mas o que é que fez Jazão? Então isso já dá a dimensão de o que dessa doença, vamos colocar assim, porque é a forma como muitos dos poetas clássicos, entre eles o Ovídio e o Virgílio, vão trabalhar com o amor. A Medeia, de repente, está tomada por essa doença que é o amor. Ela sofre com isso e sofre desesperadamente, agonicamente. Inclusive, esse monólogo, né, essa fala, esse solilóquio, na verdade, da Medeia, é uma colocação que lembra muito alguns dos 3 grandes solilóquios da Rainha Dito, lá da Eneida do Virgílio. A gente já falou Odisseia, mas enfim, da Eneida do Virgílio, né, o canto 4, o 4º livro da Eneida, tem ali vários solilóquios de amor criados por essa personagem imensa que é a rainha da terra de Cartago, Cartago de Lenda Est, é isso, de Cartago, a rainha de Cartago, que está ali às avessas com o amor por Enéas, que é o nosso herói. E aqui tem uma paródia clara, né, um pastiche, paródia não, uma reprodução fiel e de maravilhamento, né, uma reprodução que elogia Virgílio na boca da Medeia e na ponta do pincel de Ovídio. Assim, é incrível. Esse monólogo é realmente, essa fala da Medeia é um negócio espantoso, é maravilhosa. Então, assim, ela vai se refugiar no altar de Hécate, depois de fazer esse longo bifão, que vai terminar lá no verso 71, como eu disse, ela vai tentar fugir desse amor. E ela vai se refugiar lá no altar de Hécate, que é a deusa a quem ela se direciona em toda a tradição de Medeia. Medeia está sempre em diálogo com essa figura que é a matrona, né, a matriarca ali, vamos dizer, a divindade ligada às bruxas.
As bruxas aqui não no sentido cristão que a gente deu para ele hoje, mas as bruxas da antiguidade, as grandes feiticeiras e os grandes feiticeiros. E aqui seria muito interessante, né, gente, apontar para vocês a genealogia. Eu até fiz o desenho genealógico aqui, deixa eu pegá-lo aqui na minha edição da 34, que eu anotei aqui embaixo, ó, bem pequenininho. Tem uma genealogia muito interessante, porque se a gente fizer a construção da árvore genealógica de Hecate, a gente descobre que Hecate e Medeia são primas, né? Então, basicamente, a gente tem lá em cima, como avô das duas, o deus Sol, o deus Hélio, e o Hélio vai ter um casamento ali, uma vida com Pérseis, que é uma princesa, uma senhora, e ela vai ter 4 filhos. Pérsis, que é um nome parecido com o da mãe, Eto, que é pai de Medeia, Circe e Pasífae, né? Esses são os 4 filhos do deus Sol. E aí, uma das filhas, né, ou a filha de Pérsis, Pérsis com Astéria, vai ser justamente a deusa Hécate. Hécate, que é a deusa do fogo, da feitiçaria e do lar, né, ela, principalmente dessas 3 coisas, ela é filha, então, do tio de Medeia. Medeia, filho de Eto, Hécate, filha de Pérsis. Então, elas duas são da mesma família. E por que eu estou destacando essa genealogia? Basicamente, quando você tem, né, uma genealogia divina, provavelmente isso vem como uma linhagem sanguínea. Então, a divindade, ela se transmite consanguinamente. Então, sai do deus Sol, chega em Medeia, sai do deus Sol, chega em Circe, sai do deus Sol, chega em Hécate. A divindade está nessas 3 figuras. Circe e Medeia são bruxas, Hécate a deusa da bruxaria. Enfim, com isso eu fecho esse parêntese genealógico para a gente também não se perder demais nessa tradição mítica. Enfim, ela vai se refugiar, como eu estava dizendo, no altar de Hécate, e quando ela está ali, às avessas disso e tudo mais, vai ter um momento de contemplação do Jasão, porque o Jasão chega até lá, encontra a Medeia e ali ela perde a razão. É importante destacar que no solilóquio da Medeia, ela vai falar diversas vezes que o amor a deixa estúpida, né, no sentido de afastá-la daquilo que seria lógico, daquilo que seria certo, que seria a lei. Por que eu me importo tanto com Jasão? É o amor que a enlouquece. E aí, quando o Jasão chega até ela, ele parece até mais bonito do que ele é de verdade, e ele vai pedir, vai solicitar a Medeia a ajuda dela. Então ele vai fazer um pedido, e esse pedido não é um pedido leviano, ele vai prometer o casamento. Então ele promete o casamento a uma pessoa que morre de paixões por ele. E não à toa Medeia vai fazer o que fez com a família, né? Ela destrói a família. Isso não é narrado nas Metamorfoses, mas se você tem curiosidade, dá um Google, entra na Wikipédia e vê a tradição da Medeia, ou se você tiver menos preguiça, vá pelo menos à peça de Eurípides e também à Biblioteca de Apolodoro, que é onde esse mito aparece com mais consistência e mais beleza também do que na Wikipédia, com certeza. Mas enfim, a Medeia vai ajudar Jasão a cumprir então com as 3 tarefas para ganhar o Velocino Dourado. Ela vai oferecer para ele, e aqui a gente tem demonstração da sua bruxaria, algumas ervas mágicas. Ela dá essas ervas mágicas para Jasão e com isso ele vai conseguir resolver os 3 problemas. E aí ele passa, a gente vai ter uma descrição no mito, né, dos 3 desafios. O primeiro deles seria lavrar os campos com um touro de fogo. É o touro de chama, um touro que não dá para tocar porque ele cospe fogo, e o Jasão teria que ordenhá-lo ali, pastoreá-lo, para que ele puxasse um arado pelos campos da terra de Eto. E é o que ele vai conseguir fazer, porque ele está regado ali com essas ervas que o deixam indestrutível, né? Que ele não queima, né? Ele não entra em combustão. E aí ele faz isso, todo mundo fica muito espantado e tudo mais de ele conseguir lavrar esses campos, e ele pode passar para o segundo desafio, que o segundo desafio é derrotar o exército de Cádmo. E aqui tem o fechamento do primeiro dos anéis. O exército de Cádmo é justamente aquele exército de guerreiros que surge dos dentes de serpente, daquela serpente que aparece no mito de Cádmo e Harmonia. Então aqui a gente tem um anel que se fechou. Jasão pode enfrentar esse exército desses seres divinos que nascem desse mal, dessa praga, e com isso esse seria o grande desafio imposto pelo rei Eto. E o que ele vai fazer é se afastar da batalha e deixar que esses irmãos de guerra, esses dentes, se enfrentem entre si. E quem vai provocar esse enfrentamento vai ser a Medeia a partir da sua feitiçaria. Ela está ali, né? Eles estão, vamos imaginar, num coliseu, ele está enfrentando esses desafios e a Medeia está lá cochichando, fazendo feitiços para que ele consiga fazer o que ele precisa.
Então, derrotado o exército de Cadmo, né, esse exército que se autodestrói, né, sem a intervenção de Jasão, ele pode passar para o último desafio, que seria vencer o dragão que protege o Velocino Dourado. O Velocino, como um item significativo, vai estar sendo protegido por uma fera horrível, colocada na tradução como um dragão, né, deve ser uma serpente horrível, como a Hidra de Lerna, como a própria serpente de Cadmo e outras cobras, né, que aparecem nessa tradição. E esse dragão seria invencível, vamos colocar nesses termos, porém Medeia consegue fazê-lo dormir. E uma vez que esse dragão dorme, Jasão consegue pegar o Velocino Dourado, porque a Medeia vai adormecê-lo, e aí ele consegue resolver as 3 tarefas, e é dito que Medeia foge com ele. Então, resolvidas as tarefas com o Velocino em mão, Jasão foge junto com Medeia. E isso encerra o ciclo do primeiro mito, né, o do Jasão e da Medeia, e a gente vai passar por uma direção diferente, que vai focar, sobretudo, na figura de Medeia, que aí sim assume o protagonismo. É muito interessante que na construção desse protagonismo da Medeia, o Ovídio vai fazer ali, vai tentar construir pra gente, e isso é uma habilidade de escritor assim admirável, pensar que um escritor da antiguidade clássica que ainda não tinha o dispositivo literário tão, vamos colocar assim, tão teorizado, tão consciente, que ele consiga fazer isso, né, que ele faz, que é construir essa personagem numa dimensão extremamente complexa. A Medeia primeiro aparece, se deixa ver aos olhos do leitor como uma feiticeira bacana, uma feiticeira que está ali ajudando e tudo mais. Mas ela vai mudar de figura à medida que os mitos vão avançando. Mas a gente entra no segundo dos mitos do 7º livro, que é o mito de Éson, que é pai de Jasão, com uma imagem, com a construção de uma imagem positiva. Para começar, a gente tem uma continuação que é uma continuação em salto. Então vai saltar mais uma vez a temporalidade, a gente corta um tempo da narrativa, faz um time skip, né, para a chegada dos argonautas na terra natal, que é justamente a terra de Éson. É onde vai terminar a jornada deles ali, finalmente. E ali na chegada à terra de Éson, é preciso pensar que os argonautas estão há anos e anos, como Odisseu, enfrentando o mar e os desafios e aventuras, né? E quando eles voltam para casa, o que Jasão encontra é um pai envelhecido, um pai já em idade avançada e à beira da morte. O pai dele é descrito, inclusive, dessa forma, né, como um sujeito decrépito que mal conseguiu ver o filho, né, no seu retorno. Ele não pôde se levantar da cama para encontrar o filho. E o que acontece da parte de Jasão é que ele sofre muito com essa velhice e ele vai suplicar a Medeia, que é a sua esposa, né, sua recém-companheira, vai suplicar para ela que ela resolva isso, né? E aí é muito interessante que o Jasão, nesse caso, desculpa, o Jasão, nesse caso, vai oferecer um gesto heróico. É a forma que o poeta tem de enobrecer esse herói, né? Colocar assim, não, Jasão era um cara bacana, vejam bem. Que o Jasão oferece a sua própria vida em troca do pai. Ele pede a Medeia, o que ele pede ao absurdo, né? Tire a minha vida e tire alguns dos meus anos de vida e ofereça para o meu pai a partir da sua feitiçaria. E é óbvio que a Medeia, da posição de uma pessoa que ama tanto esse sujeito, ela vai recusar. Mas ela não recusa de todo. Ela vai falar, olha, eu não posso fazer isso, não posso tirar a sua vida para dar para o seu pai. Só que, né, lógico, ela vai atender o desejo dele de outra forma, que é justamente fazendo uma poção para imortalidade, ou uma poção de rejuvenescimento. Melhor do que imortalidade, uma poção de rejuvenescimento. E, gente, assim, eu queria ler a entrada dessa poção do rejuvenescimento, que está lá no verso 192. Vamos fazer um saltozinho aqui. E por que eu queria ler essa parte? É porque é lindíssimo o que o poeta faz de colocar na boca dessa personagem de Medeia uma invocação aos deuses. Gente, vocês sabem que em termos de estilo, né, as epopeias, os grandes feitos, os grandes acontecimentos, essa obra começa com uma invocação aos deuses. E o que a Medeia vai fazer, já que ela vai invocar justamente um poder divino de trazer a juventude de volta, é uma invocação. Então eu leio para vocês a partir do verso 192, lá na página 375, na edição da 34, como de costume, leio aqui essa invocação que ela faz. Ó noite, amiga fiel dos mistérios, douradas estrelas que, com a lua, sucedeis aos raios do dia, e tu, Hécate de 3 cabeças, que conhecedora dos meus intentos, vens em meu auxílio, tu, mestra dos encantamentos e das artes mágicas.
terra que aos magos propicias ervas eficazes, brisas e ventos, montes, rios e lagos, deuses todos da floresta, todos os deuses da noite, vinde. Lindo, esse começo é lindo. A invocação a todas as divindades chamadas divindades naturais. Ele invoca esses seres que se confundem com a própria natureza. Percebam que a única divindade nomeada aqui objetivamente é Hecate, além da deusa Nix, a deusa noite, né? Que é chamada no latim Nox. Não é a deusa Nix do grego, é a Nox, né? De qualquer forma, continuo. Com a vossa ajuda, quando assim o quis, tornaram a nascente os rios, com espanto das margens. Com meus encantamentos, acalmo o mar encapelado e encrespo o mar calmo. Disperso as nuvens e volto a acumulá-las. Disperso e convoco os ventos. Com os meus conjuros e encantamentos, anulo as fauces da víbora, arranco ao solo e ponho em movimento a rocha viva, o carvalho e a floresta. Abalo as montanhas e faço a terra rugir e os mortos surgir do sepulcro. Também a ti, lua, te faço baixar, embora os bronzes de Têmesas reduzam as tuas fadigas. Com os meus encantamentos, até o carro do meu avô empalidece. Com os meus feitiços, empalidece a aurora. Por mim, vós amortecestes as chamas dos touros e impusestes o curvo arado à sua cerviz rebelde ao peso. Provocastes entre os filhos da serpente uma feroz guerra. Adormecestes o guardião que não conhecia o sono, e tendo ludibriado seu guardião, enviastes o ouro para as cidades gregas. Aqui ela está retomando diretamente os 3 desafios de Jasão. É lindo, a descrição é linda. Não poderia descrever melhor essa personagem. Agora tenho necessidade de um elixir que renove a velhice, a faça retornar à flor da idade e recobrar os anos primeiros. Sei que me concedereis, pois nem cintilaram em vão as estrelas, nem é por acaso que o carro tirado pela cerviz de dragões alados se encontra aqui. Descido do céu, ali estava o carro. É lindo. A invocação dela é uma invocação com estatuto divino. Vejam a arrogância da personagem, e aqui eu coloco a arrogância, não, o orgulho da personagem de dizer que ela é poderosa. Ela não é uma personagem qualquer, é uma personagem com estatuto divino. Faz descer o carro, faz empalidecer o carro do sol, faz descer a lua e a aurora. Assim, não é uma divindade qualquer. É uma feiticeira no nível da prima deusa, né, no nível de Hecate. Isso é poderosíssimo. E isso constrói para a gente uma imagem muito positiva da personagem, mas ao mesmo tempo extremamente perigosa. E depois de fazer essa invocação, o que ela vai fazer é colocar o plano em prática. Uma vez atendida a súplica de Medeia, né, essa invocação feita aos deuses e esse chamamento ao próprio poder, ela vai poder fazer a poção, esse elixir que restabelece a juventude. E ela começa buscando justamente os ingredientes. E depois de buscar os ingredientes, ela vai passar de fato para o ritual da poção do rejuvenescimento, que está lá no verso 239 e até o 293, que eu também gostaria de ler, é lógico. Então ela vai ter pegado, né, ela vai ter conseguido todas essas ervas e esses ingredientes necessários a fazer a poção, e aí a gente vai ter justamente a cena típica ritual, que eu chamei a atenção no começo desse vídeo, né, que é uma das cenas típicas de epopeia. São momentos ali em que é descrito de maneira bem longa e bem tradicional, tem uma fórmula para fazer isso, algum procedimento. Uma vestimenta, um alimento, um banquete, a preparação de uma mesa, tudo isso configuraria uma cena típica de epopeia. Começa lá então no 239, na verdade 238, eu vou voltar um verso só. Ao chegar no palácio, né, de volta à casa do Éson, que é o pai de Jasão, ela vai começar a poção. Deteve-se em frente às portas do palácio, tendo apenas o céu por teto. Evita o contato com os homens e ergue 2 altares de terra, o da direita, a Hecate, a juventude, o da esquerda. Então as 2 deusas que ela vai suplicar a elas é a deusa da feitiçaria e a deusa da juventude, não poderiam ser outras. Tendo-os coberto de verdura e de ramagem silvestre, na terra, ali ao lado, abre 2 covas e celebra um sacrifício. Mergulhando a faca na garganta de uma ovelha negra, derrama o sangue nas amplas covas.
Depois, enquanto derrama numa vasos de mel líquido e derrama na outra vasos de leite quente, pronuncia conjuros e convoca as divindades da terra. Pessoal, é muito importante lembrar que esse tipo de ritual é considerado pagão para a própria mitologia e consagração do mundo helênico, né, do mundo grego e romano. Então, fazer um ritual aos deuses da terra é uma espécie de paganismo, assim, extemporâneo, não, extemporâneo não, fora de época, anacrônico. Não tem uma doutrina cristã predominante, mas os romanos, principalmente, desconfiavam muito desses ritos naturais, né? Os ritos naturais vão, inclusive, aparecer na Eneida do Virgílio como uma coisa feita por povos bárbaros, selvagens, etc. E a Medeia também é colocada nessa posição, de uma selvagem, uma bárbara. Mais de uma vez ela se chama e é chamada de bárbara, bruxa, etc. Pede ao rei das sombras e à esposa que ele raptou, ou seja, aos deuses do Hades, para não terem pressa em privar da vida aquele corpo envelhecido. Depois de ter captado a sua benevolência com preces longamente murmuradas, ordena que o corpo exausto de Éson seja trazido para fora. E, depois de mergulhar em sono profundo por meio de encantamentos, estende-o como morto sobre um leito de ervas. Ordena que o filho de Éson se afaste dali, que dali se afastem aqueles que o servem, e adverte-os para que desviem dos mistérios seu olhar profano. Não assista ao ritual de uma bacante, senão você será despedaçado. Essa é a advertência que se faz com relação aos ritos. Você não deve ver o rito se realizando porque ele é obsceno. Ele não pode ser visto por olhos mortais que são capazes de profaná-lo, né? O olhar profano, isso aparece, né? Ósculos profanos no latim. É lindo, né? Ósculos profanos, isso. Obedecem e afastam-se, continuando. De cabelos em desalinho, conforme o rito das bacantes, Medeia corre em volta dos altares onde o fogo arde, embebe na cova negra de sangue tochas várias vezes fendidas, que acende em ambos os altares, e por 3 vezes purifica o ancião com o fogo. Por 3 vezes o purifica com água e com enxofre outras 3. Entretanto, num pote ali colocado, ferve e transborda uma poderosa poção que branqueja no borbulhar da espuma. Nele cose Medeia as raízes colhidas no Vale Demônia, as sementes, as flores e as negras seivas. Adiciona-lhe pedras trazidas do Extremo Oriente e areias que o mar oceano lava no seu fluxo e refluxo. Adiciona-lhe ainda geada recolhida durante uma noite de luar, as funestas asas de um vampiro com a própria carne e as entranhas de um esquivo lobo, habituado a mudar em face humana a sua forma de fera. Gente, olha só como é que estabelece a tradição do próprio horror. Aqui já estão elementos da bruxaria que vão ser relidos na Idade Média e vão ser tipificados, transformados em tipo para pensar a figura da bruxa. Então, quando a gente brinca, né, eu vou fazer uma poção, asa de morcego, pelo de lobisomem, isso já está aqui nas Metamorfoses do Ovídio. Ele cria essas imagens que mais tarde vão ser canonizadas e reproduzidas, e vão ser coladas a uma representação, a um emblema que é o emblema da bruxa. É incrível, né? É impressionante pensar que em algum momento isso foi inventado, porque a gente trata essas coisas dos emblemas da tradição como se fossem dados, né? Como se ninguém tivesse inventado. Mas está aqui, esse aqui é um dos grandes inventores dessa figura, da figura da bruxa. Isso está escancarado aqui nessa passagem do mito de Éson, que envolve a bruxa Medeia. Então, né, o pelo, como eu disse, é em forma de fera, o pelo de um homem de lobo que vira fera, né, ou de homem que vira fera, e não faltou a pele escamosa de uma diminuta hidra do sínife e o fígado de um longevo veado. Acrescenta a estes o bico e a cabeça de uma gralha que suportou 9 séculos. Depois de, com estas e outras inomináveis coisas, ter a bárbara ordenado seu plano, excessivo para um mortal, remexe tudo com o ramo de uma pacífica oliveira, seco desde há muito, misturando-o do fundo com o que estava em cima. Eis que o seco ramo, que remexeu o pote que fervia, primeiro reverdece. Logo em seguida, cobre-se de folhas, e logo se carrega de gradas azeitonas. Gente, o ramo que estava seco, ao mexer a poção, ele floresce. Olha que imagem linda! Essa imagem é linda! Assim,
Como fazer uma imagem de poção maravilhosa? Coloca a bruxa para sacudir o caldeirão com um galho seco e o galho floresce. Essa é a demonstração do poder do rejuvenescimento, de forma, né, literal. Então, e por onde quer que o fogo tenha lançado a espuma do fundo pote e as quentes gotas tenham caído à terra, esta reverdece e crescem flores e erva tenra. Logo que disto se apercebe, pegando na espada, Medeia abre a garganta do ancião, deixa que o sangue velho saia e substitui-o pela poção. Quando introduzida pela boca ou pela abertura, Éson a absorve. Barba e cabelo perdem as cãs e recobram a cor escura. Desaparece a magreza, somem-se a palidez e a decrepitude. As fundas rugas são preenchidas por carne nova. Os membros recobram vigor. Éson maravilha-se e lembra-se de que era assim há 40 anos. Lá do céu, Liber, que é o deus Baco, tinha visto prodígio tão extraordinário e, percebendo que poderiam ser restituídos às suas armas os anos da juventude, recebe da Cólquida esse favor. A Cólquida é Medeia. Então o poder de rejuvenescimento dela é tão gigante, tão enorme, é tão divino que o próprio deus Baco, o próprio Dionísio, olha por ela e deseja que ela preste assistência às suas armas, que ela rejuvenesça as suas ferramentas divinas. É incrível e isso encerra o mito de Éson e leva para o mito seguinte, que vai ser uma espécie de espelho para o que acontece nesse mito aqui, e obviamente, sendo um espelho, vai dar a imagem reversa, invertida dessa figura de Medeia. Aquilo que é bom aqui, agora vai ser visto como maligno no mito seguinte. Então o que acontece é uma passagem para aquele que é o mito de Pélias. Pélias, que é o personagem, como eu falei, que desafiou Jasão, que impôs a Jasão a tarefa de buscar o Velocino Dourado. E nesse caso a gente vai ter um corte abrupto, né, um corte abrupto de cena, e que vai ter uma série de detalhes que não são contados. Como assim detalhes que não são contados? Entre eles, Pélias e Jasão. A gente não sabe da história de Pélias e Jasão pelas metamorfoses. As metamorfoses ignoram a relação que essas duas personagens estabelecem diretamente. O desafio imposto por Pélias, que inclusive gera a antipatia e a raiva de Medeia. Medeia se vinga, né, e vai ali vingar Jasão com relação a Pélias, mas isso não é contado. Né? O que acontece é isso. E nesse caso, né, onde é que a gente encontra essa fonte? Como é que a gente pode acessar essa história? A versão que eu conheço e que eu acessei é a da Biblioteca de Apolodoro, a Biblioteca de Pseudo-Apolodoro, em que tem uma série de mitos, entre eles o mito de Pélias e Jasão. Vai ser narrada a forma como Pélias tenta enganar Jasão e levá-lo à morte ao pedir o Velocino Dourado. E por isso Jasão, o Pélias também vai ser enganado, sobretudo as filhas de Pélias serão enganadas e vão sacrificá-lo ou matá-lo, enganadas por Medeia. Esse mito, né, esse das filhas, é justamente o mito que a gente tem diante dos nossos olhos ao ver as metamorfoses, né, ao ler as metamorfoses. Então, fazendo um resumo assim grosseiro, a gente começa, como eu disse, com o corte, que leva Medeia até a casa de Pélias. Então, de repente, narrada ali a descrição, a gente passa para a casa de Pélias e começa de uma forma até muito estranha, eu acho muito obscura, eu perdi inclusive a referência aqui, porque começa com: para que os seus artifícios não fiquem inativos, a feiticeira de Fases simula uma desavença com o marido e refugia-se suplicante em casa de Pélias. Nesse caso aqui, quando ele diz para que seus artifícios não fiquem inativos, eu entendi essa ideia de artifício como justamente o lado negativo. Atenção, leitor, eu te mostrei tudo isso aqui que parece bom, mas deixa eu te mostrar a verdadeira faceta de Medeia. O quanto que Medeia pode ser uma personagem cruel. Ok? Ela é divina, ela tem esse estatuto que é a do maravilhamento, porém ela é também perigosa. Medeia também é a bárbara enganadora, né? Aquela que é perversa e que leva as pessoas à loucura, como o caso da esposa de Jasão e também como as filhas e o próprio Pélias. Então a gente começa com a falsa capa da amizade, que vai ser a expressão usada pelo tradutor para, né, nas palavras do Ovídio aqui, que o tradutor escolheu como falsa capa da amizade, que eu achei uma tradução incrível, é linda essa imagem, né? Medeia vestiu a falsa capa da amizade e enganou as filhas de Pélias, estando ali, ficando um tempo na casa desse senhor. E ali vai ter a súplica da repetição da magia. Então,
basicamente as filhas de Pélias vão desejar de Medeia, sabendo daquele prodígio, daquela coisa divina que ela fez com Éson, elas vão querer que o mesmo seja feito com o seu pai, Pélias, que também já é um senhor, um velho que está acamado. Mas o que vai acontecer é que Medeia vai enganá-las. Ela vai falar, ótimo, eu faço a mesmíssima poção. E ela realmente prepara uma poção, mas na hora de fazer o ritual, ela troca a poção por água pura, né? Ela troca a poção por uma coisa que não funciona. E ali o que vai acontecer é que as filhas, né, as Pelísias, que é o nome dado às filhas de Pélias, elas vão matar o próprio pai. Então é lindo ali, inclusive, né, o momento final em que elas já estão ali nessa situação de matar o próprio pai. E aí o poeta usa uma expressão que está no verso 348, que é Medeia, né, quando o pai tentou suplicar, filhas, não façam isso, vocês estão me matando. Aí diz, Medeia cortou a garganta e as palavras. É lindo, né? Corta a garganta e ao mesmo tempo a voz desse pai que suplica pela vida, né, e que pede para viver. E com isso, basicamente, a gente, né, eu fiz um resumo bem largo aqui, já que eu me alonguei muito nas leituras, mas basicamente o mito de Pélias termina com esse gesto extremamente vingativo e violento da parte de Medeia, de fazer com que as duas filhas cometam um parricídio, que é um dos crimes gregos mais expugnável, assim, é um dos crimes mais terríveis, é o parricídio. E essas duas vão cometer por engano. Mas na visão dos deuses esse engano não existe, elas vão ser condenadas do mesmo jeito. E com isso a gente encerra o mito de Pélias e pode passar para o próximo, que é justamente narrando a fuga de Medeia. A fuga de Medeia é um mito bem mais curto e bem mais simples, porque ele vai se construir no estilo de um catálogo também. O catálogo de mitos que eu mencionei no início vai estar exatamente aqui nesse momento, nesse mito que é o da fuga. Porque a estrutura dele vai ser a Medeia subindo na sua carruagem de dragão, né? Ela tem uma carruagem que na peça é chamada Carruagem do Sol, mas na versão das Metamorfoses é a Carruagem de Dragão. Ela tem duas serpentes aladas ali e que levam essa carruagem pelos ares. E flutuando, né, passeando pelo céu, ela vai observar uma série de mitos que estabelecem não só vários mitos que já aconteceram, que a gente já leu, o leitor já encontrou nos livros anteriores, mas também remetendo a narrativas que a gente ainda vai ver, e especialmente a geografia da região. Então a geografia vai ser estabelecida por esse mito. Ela vai passar a sobrevoar ali o mundo grego, o mundo helenístico, e ver como é que esse lugar se constrói em termos de geografia. Qual que é o monte, qual que é o pico, qual que é o rio, etc. Tudo isso via metamorfoses. Aquilo que foi transformado e aquilo que não foi, né? Aquilo que era uma coisa e deixou de ser para passar para outra. E com isso, assim, isso basicamente encerra esse mito pequenininho, né, esse mito básico aqui da fuga de Medeia. O que eu acho muito interessante, assim, só para encerrar, para a gente passar para os mitos que realmente interessam, o de Egeu e Teseu, por exemplo, que vai encerrar o ciclo de Medeia, mas o que eu acho muito interessante na estratégia de escrita do Ovídio aqui no caso, é que a fuga de Medeia é usada como um mito para fazer uma passagem temporal em termos de forma, porque a gente vai ter um salto temporal, mais um, que vai levar a Medeia até o mundo de Egeu, né, a terra de Egeu, com quem ela vai se casar depois da desavença com Jasão. E aí o que acontece é que o poeta coloca essa transição longa em versos que dá a sugestão, que sugere para a gente a própria passagem do tempo. Então é uma questão de forma, não é simplesmente para mostrar que ele conhece muito e conhece a geografia e os mitos que compõem o mundo grego, mas é também uma forma de formalmente, né, estabelecer a passagem do tempo. É lindo, é incrível, é mais uma vez um poeta que sabe o que está fazendo, que não dá ponto sem nó, basicamente. Isso dito, a gente passa para o mito de Egeu e Teseu. Então depois, né, basicamente, nesse mito de Egeu e Teseu, o que vai acontecer é que depois desse salto temporal, a gente vai ter uma introdução que é uma introdução que escancara a passagem do tempo, pois vai ser dito que, depois de a nova esposa de Jasão ser consumida pelos venenos da Cólquida, e de ambos os mares contemplarem o palácio real a arder, a sua ímpia espada banhou-se no sangue dos filhos,
E, depois de os vingar, esta horrenda mãe escapou às armas de Jasão. Então a gente tem um corte aqui que vai fazer referência a toda uma trama ligada à Medeia, que vai aparecer sobretudo na peça de Eurípides. Então a peça de Eurípides é a fonte aqui de diálogo principal para essa introdução de Egeu e Teseu. Antes de fugir de Jasão, Medeia matou a sua esposa, né, matou a companheira ali, levou ela à loucura, a cair do penhasco, queimou o palácio real onde Jasão vivia e ainda matou os seus próprios filhos, né? Banhou a sua espada, né? A espada banhou-se do sangue dos filhos. E depois de os vingar, ela escapou às armas de Jasão. Então ela foge. Quem leu a peça de Eurípides lembra do Deus Ex Machina, né? Em que ela foge na carruagem do sol. No caso do mito das metamorfoses, seria a carruagem de dragão. Ela pega a carruagem e desaparece e sem deixar notícia do seu paradeiro, deixa Jasão para trás. E essa vai ser a última aparição nesse livro aqui da figura de Jasão, que vai ser esquecido, pois a gente está acompanhando cinematograficamente a figura de Medeia, e é dela que a gente vai falar. Só que o mito se chama Egeu e Teseu. Então, com essa passagem, com essa saída do ciclo de Jasão, a gente vai cair junto com a Medeia nessa nova terra e nesse novo contexto em que há o rei Egeu. Egeu é um rei considerado um rei benigno, é um rei que tem uma demonstração assim de pureza e bondade sem par na tradição, né? Ele é realmente colocado como um rei aí muito importante pela sua bondade, pela sua amizade com os companheiros, os compatriotas, etc. A única falha dele, né, e é inclusive digno de censura, vai dizer o poeta, é que ele se casa justamente com Medeia, que é essa feiticeira que, apesar de ser divina e incrível, tem também um lado extremamente perverso e perigoso. Então ele vai se casar com ela e nesse casamento vão começar a aparecer os seus dramas. Por que aparecem os dramas? Porque enquanto Medeia é uma assassina de filhos, uma assassina dos próprios filhos, quem dirá do filho de uma pessoa de quem ela ama, né? Quem dirá o filho dessa pessoa amada. Ela vai fazer a figura da madrasta má justamente quando volta Teseu. Então Teseu vai ter um retorno de uma jornada, de uma aventura, provavelmente da aventura com relação ao Minotauro, né? Na ilha de Minos e tudo mais, o labirinto de Dédalo. Só que a gente ainda não chegou nisso, isso fica para o livro 8 ou livro 9, já não lembro muito mais, já li tem um tempo, mas vou reler para fazer o vídeo, de qualquer forma. Tem o retorno de Teseu e ele vai conquistar o ódio imediato de Medeia. Medeia imediatamente odeia Teseu e vai tentar justamente matá-lo. E a forma como ela vai matá-lo é com o acônito, que é um veneno típico, inclusive da antiguidade. Não sei se ele é a mesma coisa que a cicuta. Esqueci de pesquisar, eu fiquei de pesquisar isso, acabei não pesquisando, mas pode ser que seja a mesma coisa. A gente vai ter nesse momento a etiologia do acônito, como que esse veneno surgiu nessa tradição e por que é dele que a Medeia está fazendo uso. E de qualquer forma, feita essa etiologia, que está ali no verso 408 até o 419, um lance aí de 11 versos, a gente passa para a tentativa de assassinato de Teseu. Ela, como essa forma tão feminina, segundo a tradição, de assassinar via veneno, ela vai envenenar um cálice e vai entregá-lo, vai dá-lo de beber a Teseu, convencendo o próprio marido de que aquele era o gesto necessário. Porém, no meio desse gesto de beber, né, o veneno, o pai, Egeu, vai ter um reconhecimento, uma anagnese, esqueci a palavra em grego, anagnímene, anagnosis, enfim. É uma palavra ligada a isso, o reconhecimento, que é esse momento de perceber a verdadeira aparência de alguma coisa. Algo se revela como é de verdade. E ele vai reconhecer a figura do próprio filho em Teseu, um filho de quem ele estava extremamente afastado já há tempo por conta das aventuras, lógico, de Teseu. E ele vai interromper, não vai deixar que Teseu beba aquilo ali, percebe que é um veneno, dá um tapa na taça, isso eu já estou inventando, é por minha conta, dá um tapa na taça e nesse momento, né, o encanto se transforma ali em fumaça e essa fumaça é o que leva a Medeia para longe. Então, mais uma vez, Medeia tenta um assassinato, tenta uma artimanha e consegue sair impune. Inclusive, vai ser nesse momento, nesse verso aqui final, é o verso 425, se não me engano, que Medeia vai fugir de vez e desaparecer dessa narrativa.
É o momento de ela realmente fugir e passar a bola, passar o bastão da narrativa para outro ciclo de mitos. E isso vai ser sucedido, né, já na sequência, ainda dentro do mito de Egeu e Teseu, com a fuga de Medeia, a gente vai ter a celebração da vida de Teseu, porque ele foi capaz de sobreviver, ele não foi enganado, ele não foi assassinado por Medeia, então vamos celebrar a vida do meu filho, diz o pai Egeu. E ali a gente vai ter justamente o catálogo de feitos heróicos do Teseu que eu mencionei no início aqui. E é interessante que esse mito, né, de Egeu e Teseu termina com uma visão extremamente positiva, que até a fala do poeta é que não há tristeza, né, não há tristeza em lugar algum. A terra era só felicidade, lá no verso 452. Tudo era feliz. Isso é muito interessante. Então, depois desse ciclo terrível ligado à Medeia, a gente volta para uma chave positiva para que seja possível passar adiante e passar para o próximo ciclo, que vai ser o ciclo de Éaco. Se tem uma coisa que me impressiona assim na leitura das Metamorfoses é quando justamente o Ovídio, né, enquanto um poeta, enquanto um escritor, um artífice da palavra, ele consegue fazer essas transições de um mito que não tem nada a ver com o outro e mesmo assim a passagem parecer aos nossos olhos, na nossa leitura, tão natural. Não tem nada a ver Egeu e Éaco. E mesmo assim, o Ovídio dá um jeito de torcer, fazer um laço, um nó e encontrar um ponto de conexão entre essas duas figuras para conseguir justamente chegar até o Céfalo, que vai ter um mito de ciúme para amarrar com Medeia. E assim, né, eu estou tentando expressar aqui é a artimanha e o artifício do poeta conseguindo estabelecer uma temática comum, saindo de mitos que muitas vezes não têm nada a ver uns com os outros. É impressionante porque o mito de Éaco, que vai ter esse rei como personagem principal, ele vem na sequência de Egeu e Teseu. Só que para chegar até ele, o poeta precisa construir um contexto. E o contexto que ele dá, gente, assim, é maravilhoso. Quando eu estava relendo, né, eu estava até assim, ó, é uma coisa assustadora, assim, a conseguir relacionar essas histórias é realmente impressionante, é assustador que ele consiga ter feito isso, né, que ele tenha feito isso e publicado. Mas a gente começa, né, o mito de Éaco com aquela transição típica, né? Então, olha, eu falei que estava tudo maravilhoso aqui, mas não é de verdade. Não há de fato felicidade que seja perpétua, sempre vai haver um conflito sobrando, uma ponta solta na agonia, né, na aflição. E aí vai ter a menção na passagem de Egeu, para o mito seguinte, a invasão de Minos. Minos perdeu o seu filho Andrógeo para o rei Egeu e ele quer vingança. Então essa figura do rei Minos vai à guerra contra Egeu. E para isso, né, é colocado que o Minos, né, a gente tem uma transição inclusive de câmera, o foco estava em Egeu e Teseu, e agora de repente passa para Minos aqui. A gente corta aqui, corta para Minos, fala de Minos agora. E com o foco em Minos, a gente vai passar para o catálogo de aliados, porque apesar de ser um rei grande, Egeu é também, Egeu é pai de um herói enorme, cuja fama transcende, atravessa todos os mares. O que vai acontecer é que ele precisa de forças e de exército para invadir o reino de Egeu. E o que Minos vai colocar para a gente é um catálogo de aliados. Então aquele catálogo que eu mencionei, que está lá no verso 459, ele vai justamente trazer quem são aqueles reis de várias terras que vão à guerra ao lado de Minos para enfrentar Egeu. E aí que vem a passagem brilhante do Ovídio. Basicamente, ao fim do catálogo, o Minos vai a Eópia, né? Ou melhor, a Enópia, que também é chamada de Egina, que é a terra dos Mirmidões. E é na terra dos Mirmidões que ele vai introduzir para a gente, ele, eu digo o poeta, vai introduzir para a gente o rei Éaco. Minos pede auxílio a Éaco e Éaco recusa, porque ele é aliado de longa data de Egeu. Vejam a torção. É muito interessante que, basicamente, o Ovídio teria a opção de falar assim, Egeu tinha um aliado que era Éaco, e poderia falar de Éaco naturalmente. Porém, o que ele quer fazer é uma torção bem mais complexa do que essa. Ele quer mostrar pra gente outros mitos e outras relações que se constroem entre essas duas personagens. Então é preciso fazer um laço antes de dar o próximo ponto, o próximo passo.
E é isso que o poeta faz com extrema maestria. Então o Éaco vai recusar a assistência ao Minos por dizer que ele é aliado eterno de Egeu. Ele não pode ajudar. E o Minos, que está ali contrariado, ele vai embora e vai deixar a câmera, ele traz a câmera para Eco e deixa a câmera lá. Ele vai embora contrariado, sem querer guerrear com Eco, prometendo vingança com tudo, mas ele vai embora. E aí tem a chegada do Céfalo, que é mais uma peça que faltava no nosso tabuleiro para desenvolver esse mito. Então chega o Céfalo a essa cidade para poder pedir justamente auxílio. O Eco está vindo da terra de Egeu para pedir auxílio justamente ao Eco, ao rei Eco. E aí é linda a fala que o Eco tem com o Céfalo, que você não deve pedir auxílio, toma-o. Não pede auxílio a mim, toma-o, leva meus melhores guerreiros, porque a nossa aliança é eterna. E aí tem um momento interessante que o Céfalo vai reparar aqueles guerreiros, assim, fala, nossa, que guerreiros, né, fortes, diferentes, porque fica subentendido aqui pra gente, eu não sei se isso é explícito, talvez seja explícito na leitura, mas que o Céfalo é um sujeito que já tinha visitado essa terra, o reino de Eco, a Egina. Porém, isso não está tão claro para mim, dá a entender isso, e que a última vez ele encontrou pessoas diferentes, né? Isso ele fala, isso ele está dizendo mesmo. E aí o que acontece é que ele vai perguntar quem são aqueles novos guerreiros, por que eles estão ali, como que chegou a isso. E é nesse momento que a gente vai ter a passagem, a narração do Éaco, antes que o Céfalo possa falar. E quando eu digo a passagem, né, antes que o Céfalo possa falar, é como se o poeta estivesse preparando a gente, o Ovídio estivesse nos preparando para o Mizanabim do próprio Céfalo, que é o Mizanabim mais longo, né? Ele tem uma versão, a sua narrativa tem mais ou menos 200 versos ali, só na fala dele. Então é um preparativo para que ele entre nesse Mizanabim. Ao interrogar esses mirmidões, ou melhor, ao interrogar o rei pelos mirmidões, é aí que a gente vai ter justamente a passagem, a narração do Éaco. E o Éaco vai falar assim, nossa, você não imagina as tristezas, né, as lamúrias que eu passei para ter esse povo reestabelecido, esses guerreiros que você vê aqui hoje e aqueles que você não vê mais. Então a gente começa aí, de fato, a passagem para a peste da Egina, né? A peste de Egina, que é o sétimo mito, né? O sétimo mito desse livro 7, que começa com a cidade assolada por uma peste. E esse mito que eu chamo, né, estou chamando aqui de descritivo, ele vai girar ao redor de um único tema, que vai ser o tema da peste de Egina. Né? A peste de Egina vai estar aí como a resposta, né? A resposta à admiração de Céfalo. Então, nossa, eu não vi aqueles guerreiros de antes e estou vendo esses novos guerreiros, Éaco. Me conta como que houve essa mudança, onde é que estão aqueles guerreiros de outrora e por que agora você tem esses nobres, jovens guerreiros bonitos, né, e fortes aqui no seu palácio. E aí no Mizanabim, justamente no gesto de narração, o que o Éaco vai fazer é introduzir para a gente esse mito, que é o mito da peste. A peste, a gente começa esse mito ali no verso 523, na página 395, e ele vai falar nominalmente, né, vai dizer que o motivo dessa peste, né, ela se abateu sobre o meu povo por causa da injusta ira de Juno. Então, Juno, a esposa do deus Júpiter, né, de Zeus, vai ser aquela que vai levar a peste até a cidade de Egina, porque ela odeia essas terras que levam o nome de sua rival. Então, uma vez que Egina ali foi esposa, ou melhor, amante de Zeus, Juno ficou extremamente irritada, a deusa Hera ficou irritada e envenenou essa terra e essa cidade. Mas não é esse o ponto que eu acho mais interessante de falar desse mito, né, da peste de Egina, que vai ser a narração de Éaco. Na verdade, eu queria ler um trecho aqui para depois fazer um comentário mais geral sobre ela. Eu vou começar lá no verso 525 mesmo, que é onde de fato começa a descrição, em que o Éaco vai dizer: enquanto pareceu que o mal era humano e a nociva causa de tanta desgraça era desconhecida, combateu-se com recurso ao saber médico. Então, quando a gente não sabia que era um motivo divino o que levava a terra à doença, a gente tentou usar a medicina. Não deu certo. A catástrofe ganhava dianteira ao saber que era derrotado. A princípio, o céu cobriu a terra de uma densa nuvem negra e encerrou nela um calor sufocante. E enquanto a lua completou o disco por 4 vezes,
juntando seus cornos, e por 4 vezes minguando reduziu o disco completo, os cálidos austros sopravam os calores de morte. A epidemia chegou, sabe-se, a fontes e lagos. Pelos campos, incultos, erravam muitos milhares de serpentes que com seu veneno contaminavam os rios. Aqui é interessante chamar a atenção porque existem versões desse mito que colocam que uma serpente pútrida, uma serpente gigante, se dormiu, né, se acomodou debaixo da ilha de Egina e envenenou essa terra. Uma serpente que foi enviada de fato pela deusa Juno, isso é comum aos mitos. Mas varia aqui, no caso das metamorfoses, está colocando várias serpentes venenosas. Foi na morte de cães, aves, ovelhas, bois e animais selvagens que primeiro se detectou a violência dessa repentina praga. Espanta-se o infeliz lavrador de que seus possantes bois sucumbam em pleno trabalho e fiquem estendidos com o rego a meio. Soltam os ovinos balidos de dor, cai-lhes por si só a lã, os corpos ficam em chaga. Impetuoso outrora, muito famoso na arena, o cavalo desonra os seus troféus e, esquecendo as velhas glórias, geme junto à manjedoura, prestes a morrer sem honra. Esquece o javali a ira de confiar na corrida, se esquece a cerva e o urso de investir contra as grandes manadas. A doença invade tudo. Nos bosques, nos campos e nos caminhos, há corpos disformes, que viciam os ares com seus odores. E, coisa extraordinária, nem cães, nem aves carnívoras, nem lobos lhes tocam. Caem no chão e decompõem-se, espalham a contaminação e propagam longe o contágio. Uma coisa que eu acho lindíssima aqui é a gradação. A gente começa com o adoecimento da terra e passa para os adoecimentos dos rios, né, dos lagos, as fontes de água, e por fim chega no adoecimento dos animais, né, os animais ali, tanto os animais selvagens quanto os animais domésticos. Então existe uma gradação da doença. Ela vai avançando à medida que o tempo passa e à medida que a descrição do próprio poeta vai se construindo. Com mais dano chega a peste às pobres gentes do campo e se assenhoreia das muralhas desta grande cidade. Primeiro, as entranhas assam. São sintoma desse fogo oculto a cor avermelhada e a respiração ofegante. A língua fica áspera e incha. Ressequida pelos ventos quentes, a boca mantém-se aberta e respira por entre os lábios um ar pesado. Não toleram nem a cama, nem cobertura nenhuma, mas encostam à terra o peito desnudo. E não é o corpo que se esfria na terra, é a terra que ferve com o calor do corpo. Então a febre é tanta que eles esquentam a terra, né, que era para congelá-los, né, para esfriá-los. E não há quem pare o mal. O terrível flagelo irrompe por entre os médicos, e o saber volta-se contra quem o exerce. Quanto mais próximo alguém está e com maior fidelidade serve o doente, mais depressa partilha o mal. E quando a esperança da saúde se esfuma e na morte se vê o fim da doença, cada um se entrega a seus instintos, sem cuidar do remédio útil. De fato, não há nada que seja útil. Sem pejo, por todo lado se aferram a fontes, a rios, a poços fundos. E enquanto bebem, a sede não se apaga antes da vida. Pesados da água, muitos não conseguem erguer-se do lugar e morrem na mesma água. Entretanto, alguém dela bebe. É tal a aversão que os infelizes têm ao odioso leito, que deles saltam ou, se as forças os impedem de se manterem em pé, fazem rolar os corpos para o chão e cada um foge da própria casa. Cada um tem a sua casa como a causa da morte. E uma vez que a causa do mal é desconhecida, culpa-se a pequenez do lugar. Podiam-se ver uns, enquanto conseguiam manter-se de pé, a errar pelos caminhos. Outros por terra a chorar, revirando, num supremo esforço, os olhos cansados. Erguem os braços para as estrelas do céu, suspensos sobre eles, e expiram uns aqui, outros ali, onde a morte os surpreende. É muito interessante assim, então, ver como que de fato há a gradação que leva ao adoecimento do próprio povo e da própria medicina. Então os médicos ali ficam doentes e não há nada que possa ser feito. E o rei, né, esse sujeito, que é o Hércules, está observando tudo isso acontecer, ao que tudo indica pela narrativa, com saúde. Então ele vê a doença do seu povo sem poder intervir. E ele vai dizer, para encerrar a leitura: qual foi o meu estado de espírito, ou qual podia ter sido, se não odiar a vida e desejar partilhar a sorte dos meus? Para onde quer que os meus olhos se voltassem, aí, por terra, jazia o meu povo,
como cai a fruta podre com a agitação dos ramos e as bolotas quando se abana a azinheira. Um símile aqui para mostrar a força da imagem, né, para dar mais força a essa imagem. O que eu acho muito interessante aqui são duas coisas. A primeira é de que o adoecimento, a gente vai chegar nisso ali na frente, né? Quando estiver caminhando mais para o final desse mito da peste de Egina, para o adoecimento do espírito. Esse, para mim, é um ponto interessantíssimo, porque basicamente não é só o corpo que adoece, não é só a cidade que morre, mas o espírito daqueles que choram. Aqueles que, de repente, eles não conseguem chorar por mais nada. Já não faz sentido chorar, porque o desespero é tanto, o sofrimento é tamanho, que o próprio espírito adoeceu, o próprio espírito sofre e a terra se torna uma terra desolada. Isso é lindo, lindo. Esse é o primeiro ponto que eu acho lindíssimo do adoecimento do espírito. E o segundo é a semelhança que esse texto aqui tem, obviamente, com o texto bíblico, o texto que está na Gênesis, nas pestes mandadas por Deus ao povo egípcio, né, e ao mundo egípcio, dominado por Ramsés, que não libera os hebreus, mesmo depois da intervenção divina via Moisés. É linda essa semelhança e é interessante observar que o texto religioso, o texto bíblico, já corria em concorrência com as metamorfoses. Já é um texto que circula na paisagem e no imaginário social e literário dessa época. Então, com certeza, o Ovídio entrou em contato com esse mito também. Então, ele tem conhecimento desse mito e a gente pode, né, nem precisa entrar muito na genética para saber quem que fez primeiro o quê. Isso não nos interessa aqui. Basta saber que essa narrativa da peste e da terra que adoece já era corrente no tempo de Ovídio e aparece com maestria nas Metamorfoses. Isso é lindíssimo, né? E isso vai estar na boca do Eaco para dar o contexto do aparecimento do povo. Então, primeiro a gente tem a cena de ruína e depois dessa miséria e dessa ruína, da morte de todos, vai haver a aparição e o arrebatamento divino, né? Os deuses vão ali presentear, vamos dizer assim, o Eco depois de tanto sofrimento. O que faz lembrar também, se a gente continuar no contexto bíblico, a narrativa de Jó. Primeiro existe uma provação divina que depois vai ser recompensada e transcendida. A arbitrariedade divina, ela tira, mas ela também oferece em contrapartida. E com isso a gente chega na seção do texto, que é uma seção de etiologia, que vai ser o mito dos mirmidões, o oitavo mito desse livro sétimo, que fala sobre a origem desse povo dos mirmidões. A Myrmex, né, no grego, vai ser justamente a formiga, e os mirmidões são os formigões, né, os homem-formiga, assim, por assim dizer. O que eu acho interessante aqui é que vale lembrar que na Ilíada, né, de Homero, os mirmidões são os povos que chegaram com Aquiles. Isso não é gratuito, afinal de contas, Éaco é o avô de Aquiles. Éaco teve 2 filhos, um desses filhos foi o Peleu. E Aquiles é Aquiles Pelida, o que significa Aquiles, filho de Peleu. O Aquiles vai ser o grande herdeiro, né, o grande senhor do mundo ali dos mirmidões, da terra de Egina. Então ele vai comandar os bravos mirmidões na batalha contra Troia, né? Ele vai ser ali esse sujeito. Então isso é interessantíssimo, né? Saber a origem desse povo, que é também um povo agraciado com o maior dos heróis do mundo grego, que é Aquiles. Mas enfim, o mito dos mirmidões começa com a súplica de Éaco. Uma vez que eu perdi tudo, que é tão grande o meu desespero, eu suplico ao meu pai, que apesar de ser uma relação infiel, eu nasci dele, né? Enfim. Então, eu peço uma súplica, faço uma súplica e digo que se é verdadeiro o poder e se é verdade que eu sou o seu filho, que ele lance um presságio positivo. E aí tem aquele típico presságio de Zeus, que manda um raio, e basicamente o Eco interpreta esse presságio como uma coisa boa. E o que ele vai ver andando pela sua terra, andando pela ilha de Egina, vai ser uma trilha de formigas numa árvore que é uma árvore dedicada a Zeus. Essa trilha de formigas vai estar lá no verso 624 e ao 628, bem curtinha, e ele vai se admirar com a força dessas formigas, mas sobretudo com a quantidade, o número de formigas. São muitas. E aí ele as inveja e fala assim, queria eu ter tanta gente nessa terra quanto essa árvore tem formigas. E aí vai acontecer a metamorfose, já que é o livro das metamorfoses, e o presságio positivo de Zeus vai fazer com que durante a noite esses Myrmex, essas formigas, se transformem em homens, se transformem justamente nos mirmidões. E isso vai encerrar a narrativa do Eco, que vai explicar a origem dos mirmidões, desses bravos guerreiros como homens-formiga, nascendo depois do sofrimento e do arrebatamento divino, né? Então ele é 10 vezes mais rico,
agora que ele tem esse povo que é muito mais forte e muito mais numeroso do que o que ele tinha antes. Com o fim da narrativa do Eco, a gente passa para um novo ciclo de mitos que vai ser o mito de Céfalo e Prócris. Lembrando que Céfalo é aquele personagem que está ouvindo, ele acabou de chegar, enviado por Egeu à terra de Eco para pedir auxílio, e ele vai ouvir ali esse relato de Eco sobre a origem dos Mirmidões, e agora ele vai falar. Mas antes dele falar, né, vai ter uma questão ali engraçada, que ele dorme no palácio e a gente tem um salto com relação a isso. Fala assim, depois de ouvir a história, eles tomaram um banho, comeram um jantar, todo mundo foi dormir e a noite deu lugar ao dia, né? Enfim, tem essa mudança de chave, né, que acontece muitas vezes na Ilíada. Eu sempre lembro de um verso que é: quando a aurora de dedos rosados surgiu brilhante, né, surgiu majestosa. É isso, né, no hexâmetro datílico. Quando a aurora de dedos rosados surgiu majestosa, né, essa é a métrica do verso. Enfim, isso se repete várias e várias vezes justamente para marcar a transição do dia para a noite, ou melhor, da noite para o dia, num novo ciclo da narrativa, num novo evento que vai ser apresentado diante dos nossos olhos. E é importante dizer que esse nono mito, né, o de Céfalo e Prócris, do livro 7, ele é o maior mito, ele vai ser o que vai ocupar o maior lance de páginas, como mito independente, diferente do que acontece com Medeia, que vai ser um ciclo completo envolvendo várias histórias, né? Aqui é uma história só, que é a de Céfalo e Prócris, lançando mão aí de 200 versos para se construir. Então, como eu disse, o Céfalo dormiu no palácio de Eco, e no dia seguinte ele vai acordar e quer se encontrar com o rei. Mas antes de se encontrar com o rei Eco, ele se encontra com alguns dos Mirmidões, desses sujeitos lindos e guerreiros bravos que vivem por ali. E eles vão juntos até o rei, só que o rei está dormindo. E no que o rei está dormindo, um dos personagens que acompanha o Céfalo, que é o Foco, que é um mirmidão, vai reparar na lança dele. Ele está trazendo uma lança que é um item significativo, ou seja, um item de admirável beleza, que é singular, que é poderoso, como o escudo de Aquiles, o escudo de Enéas. Essa lança é um item significativo também. E o que vai acontecer é que o Foco vai interrogar, né, sobre essa lança, a origem dela, porque ele nunca viu um dardo, né, uma lança tão bonita, e alguém vai falar: você não imagina a história que tem por trás dessa lança. E é justamente essa história que o Céfalo vai contar pra gente. Ele vai assumir a narrativa no Mizanabim também, e vai contar a narrativa do seu ponto de vista enquanto um narrador em primeira pessoa. E aqui é que entra a nossa história longa, né, que vai do verso 689 até o 863. Né, a parte mais longa da narrativa está incluída aí dentro da fala dessa personagem. E o Céfalo ele vai dividir a sua história em 3 mitos ou em 3 eventos principais. O primeiro desses eventos vai ser o amor de Aurora. Aurora, que é uma divindade de fato, porque vai se apaixonar, né, cuja paixão ali vai levar às consequências terríveis dessa narrativa como um todo. A Aurora se apaixona por Céfalo e o sequestra. Esse é o primeiro ciclo. O segundo vai ser a caça à raposa de Tebas, que é uma das pestes enviadas a essa cidade amaldiçoada, que é a cidade de Tebas, para acossar e fazê-la sofrer, né, pelos seus muitos pecados durante a tradição. E por último a gente tem a cena de amor de Brisa, que é também o amor de Prócris, em que o ciúme se escancara com maior força e maior relevância nesse arco de mitos aqui envolvendo a figura de Céfalo. Todos esses mitos eles vão estar ligados em alguma medida ao amor de Prócris por Céfalo e ao ciúme que esses dois nutrem um pelo outro, né, por serem demasiadamente apaixonados. A gente viu no ciclo de Medeia que o amor, né, devotado ele pode ser extremamente perigoso, e os ciúmes mais ainda. Os ciúmes leva a Medeia a cometer bruxarias malignas, atos terríveis, né, o ciúme ali por Jasão, inclusive matar os próprios filhos. E isso vai acontecer aqui também, os ciúmes vai levar à derrocada desse nosso herói, que é o herói Céfalo. Mas vamos começar por partes. Eu queria, né, seguir a estrutura do vídeo aqui, falando de cada uma dessas sessões, começando, obviamente, pelo amor de Aurora. O amor de Aurora ele começa com uma descrição da própria Prócris. Prócris, para quem não lembra, ela já foi mencionada nas Metamorfoses no livro anterior, no livro 6º. Ela é justamente irmã daquela que foi sequestrada pelo deus Bóreas. E ela era para ser a esposa de Bóreas. Só que ela foi entregue ali nas mãos de
de Céfalo. Ela se casa com Céfalo e o Boris é obrigado a sequestrar a outra, né, a Ortitia, que é a irmã linda ali também de Procris, mas Procris é descrita como a mais bela de todas, a verdadeira beleza, né, a beleza encarnada ali. Né, talvez tanto quanto Helena, né, não sei, estou exagerando talvez. Mas enfim, nesse casamento operado aí pelo Céfalo, o casamento com essa mulher maravilhosa é um casamento de extrema felicidade. Ele é muito feliz no seu casamento e ela também. Eles realmente, eles verdadeiramente se amam. Porém, num dia, apesar de todo o seu amor, apesar desse amor ser um amor público, todo mundo sabe dele, a Aurora se apaixona por Céfalo e o sequestra. É estranho ver isso, né? A gente está acostumado a ver o sequestro de mulheres por homens, né? Mulheres sendo sequestradas por deuses. E nesse caso aqui acontece o contrário, em que um homem vai ser sequestrado por uma deusa, a deusa Aurora. E aí é interessante que ela sequestra o Céfalo e não consegue convencê-lo do seu amor. Ele recusa de todas as formas uma infidelidade com relação a Procris, ele continua sendo fiel a ela. E por ser fiel a ela, ele vai causar a irritação dessa deusa Aurora, né? A irritação profunda. E nisso ela vai fazer um presságio. Ela faz um mau agouro ali. Ela lança: olha, eu posso não ter o dom de fazer previsões, mas eu sou uma divindade e eu tenho certeza de que você vai pagar por essa escolha. Vai pagar por ter escolhido uma mortal e não o amor de uma deusa como eu. E é claro que isso vai bater com muita força ali na forma como o próprio Céfalo escuta, tanto que essa pitada que ela dá, esse apontamento que ela faz, coloca no coração dele uma dúvida com relação à fidelidade de Procris. Então, em todo o tempo que eu passei fora, se interroga o Céfalo, será que Procris não me traiu? Será que eu não fui aí chifrado ou traído por essa mulher linda que tanta gente cobiça? Se eu mesmo fui cobiçado por uma deusa, por que que ela não teria sido? E aí ele vai fazer um plano para pegar a infiel, para pegar a infidelidade dela. E é interessante que nesse momento há também um disfarce, né? Ele entra no palácio dele, ele retorna à casa e ele é disfarçado por dons divinos. Então ele entra com uma aparência distinta da que ele tem de verdade. E nessa cena de confrontamento, eu queria ler para vocês. Isso vai estar no verso 734. O Céfalo vai dizer, ele começa como introdução interpelando aquele que é o leitor, ou melhor, aquele que escuta a sua história. Imagina, foco, imagine, leitor, quão bela seria ela, a quem até a dor ficava tão bem. Quer dizer, das vezes que o seu pudor atalhou as minhas tentativas? Das vezes que afirmou, guardo-me só para um? Onde quer que esteja, para ele guardo as minhas alegrias. A quem, em seu perfeito juízo, não bastaria essa prova de fidelidade. Então, olha só, eu estou desconfiando de uma mulher que fala que se guarda só para mim. E que mesmo eu entrando disfarçado e fazendo investidas amorosas contra ela, continua jurando seu amor eterno. E aí ele se interroga, que burro, né? Quão idiota eu não sou de duvidar dela, foco. Você não acha que eu estou sendo estúpido? Eu não me contento e luto para me ferir. Então ele não se contenta com as provas de amor dela e continua. Prometo dar-lhe uma fortuna por uma noite só, e aumentando a oferta, levo-a, por fim, a hesitar. Então ele insiste tanto e oferece tanto para ela que ela hesita. E no momento em que ela hesita, infeliz vencedor, grito: olha, sou eu, o teu falso amante, era o teu marido autêntico. Foste desmascarada, pérfida, e tens-me como testemunha. Então, nesse momento, há essa tentativa, né? É engraçado que o Céfalo parece até o Bentinho aqui. Ele está insistindo no Bentinho de Dom Casmurro, que ele insiste tanto na infidelidade de Procris, né? Que no mínimo que ela hesita nesse galanteio, ele já toma isso como uma verdade absoluta, como um gesto de infidelidade, e a ataca. E o ataque dele vai ser tão violento contra ela, assim, em termos de... Não que ele vai ser violento de fato, mas ela recebe isso com tanta violência que ela vai se retirar. Ela vai falar assim, não, então eu sinto vergonha disso que eu fiz e eu me retiro ao monte de Diana. E aí ela vai ficar um tempo como uma devota de Diana, seguindo as práticas dessa deusa, que é a deusa da castidade e da pureza. Vejam que é uma personagem pintada como excelência, né? É uma divindade assim, ou melhor, é uma personagem pura.
Assim que ela se sente envergonhada, ela vai fazer culto a Diana. Não é qualquer um, é a Diana, que é uma deusa que simboliza a castidade. Então ela vai fazer essa retirada ao monte, e aí o Céfalo, obviamente, por amá-la demais, se arrepende do que ele fez e vai atrás da sua amada e faz uma reconciliação com ela. É nesse momento da reconciliação que vai aparecer a lança, né? Porque toda essa narrativa está aparecendo em função da lança que ele ganha de presente da esposa. E a esposa vai dar essa lança e vai dar para ele também um cachorro de presente. Esse cachorro que se chama Lestat Lelaps. Lestat é o vampiro da Anne Rice. Quer dizer, é Lelaps. Então ele ganha o cão e ganha a lança. E aí é muito interessante que ele fala ele fala assim, eu vou te contar da lança, mas deixa eu contar sobre o cachorro antes, né? Então, mais uma vez, é o poeta operando uma torção. Ele dá um laço, faz um nó para acrescentar um mito antes de passar para o discurso que ele quer de fato, que é a história sobre a lança. E é nesse momento que ele faz a ponte para falar da lança, que ele narra a história do cachorro e da raposa de Tebas, a raposa que assola a cidade de Tebas. A gente introduz essa chegada da raposa, a aparição da raposa, com a deusa Temis, né, que é a deusa da justiça, fazendo aí Tebas pagar pela morte da esfinge. Então, Édipo na sua cara, né? Imediatamente aparece o mito de Édipo, não nominalmente, mas o decifrador da esfinge leva a esfinge à ruína, e a deusa Justiça acha isso impagável, isso não é justo, e para reparar o fim de uma praga, a esfinge é uma praga que assola a cidade de Tebas, é preciso lançar uma nova, e vai ser justamente essa raposa. A raposa enviada, que é a raposa de Tebas, gente, é uma raposa que não pode ser capturada. Ela está arruinando os campos, matando o gado, matando os fazendeiros que vivem ao redor da cidade de Tebas, e ela não pode ser caçada. Essa inclusive vai gerar o paradoxo da raposa, né, que a gente vai falar sobre isso. Mas enfim, tem uma nova praga que é a raposa que não pode ser capturada. Ela é rápida demais, ela se esconde, etc. Né? Então isso é muito importante aqui. Porque o que vai acontecer é que Céfalo vai chegar à cidade de Tebas e lá ele vai montar um cerco ao redor dos campos onde a raposa fica, e ali ele convida o seu cachorro a caçá-la. Mas um detalhe, o cachorro que ele ganha de presente da esposa, o Lelaps, é um cachorro que não é o cachorro mais veloz de todos, o cachorro que sempre pega as suas presas. E aí tem a criação desse paradoxo clássico, né, que é um paradoxo que vai estar entre os versos 774 e 793, em que basicamente o cachorro que sempre pega as suas presas persegue a raposa que nunca pode ser pega, né, que nunca pode ser capturada. E aí é muito interessante a descrição que as metamorfoses fazem aqui, que ora o cachorro pega a raposa, ora ela está longe dos dentes dele. Então as duas cenas são simultâneas. As pessoas que observam a caçada nem conseguem entender o que está acontecendo. E o desespero ali, né, a agonia dessa perseguição, ela é tão grande, o paradoxo é tremendo, que o próprio Céfalo pega a sua lança, que é uma lança mágica também, e sempre acerta o alvo, e mira, né, quando ele olha assim para lançar a lança, ele percebe que os dois foram petrificados. E aí Zeus, que é a divindade máxima, né, Júpiter, petrifica essas duas criaturas, a raposa e o cão, para que elas não gerem mais confusão, para que o paradoxo seja desfeito. Então a forma de resolver o paradoxo da raposa e do cão, da caça, né, o paradoxo da caça, é petrificando essas duas criaturas pela eternidade. Elas agora se transformaram em pedra. E esse vai ser, então, o desfecho. Com isso, a gente tem uma quebra brevíssima da narração lá no verso 794, em que é basicamente o poeta falando: "E então todos ficaram espantados, e Céfalo voltou a narrar." É até muito engraçado, né, quando o poeta faz esse distanciamento e fala com a gente: leitor, isso é um Mizanabim, lembrem-se, você está dentro de uma narrativa, eu sou o narrador principal, mas eu posso oferecer a palavra para outros narradores também. E depois de fazer essa quebra, nesse momento de interrupção, é também a quebra para passar para o mito seguinte, aí sim a história da lança, né? Dessa lança que foi um dos presentes dados por Procris. E essa lança vai envolver o amor de Brisa ou por Brisa, né? Que é o amor de Céfalo por Brisa, supostamente. Tem a ver com os ciúmes também, como a gente vai ver aqui. Eu queria introduzir, né, esse mito falando uma coisa que eu não comentei antes,
mas é muito importante lembrar que o Céfalo é descrito na pictografia, mostrado na pictografia, mostrado na poesia clássica como o grande caçador. Céfalo é um sujeito da caçada, é um exímio caçador. Não à toa tem uma lança que sempre acerta o alvo e tem, ou tinha, um cão que sempre conseguia alcançar suas presas. Esses dois símbolos, né, que estão ligados a essa personagem fazem dele um caçador divino. Ele é quase tão divino quanto a própria deusa da caça. Ele tem esse estatuto e ele tem esses itens mágicos que dão esse poder para ele. É um personagem fora do comum na tradição da caça, né? Ele está acima dos outros. E aí vai começar, de qualquer forma, com a felicidade conjugal vivida pelo Céfalo, esse grande caçador, e a esposa, e retomando e remetendo justamente ao hábito de caça desse sujeito. Esse sujeito, diferente do que fazem as pessoas na antiguidade, ele caçava sozinho. Então ele ia só com a sua lança e seu cachorro para poder pegar as suas presas ali. Depois foi indo só com as lanças. E toda vez que ele terminava uma caçada bem-sucedida, ele se deitava na relva, entrava debaixo, né, de uma árvore para fazer uma prece, os hinos ao vento e à brisa. E é muito interessante que se a gente pegar e ler, lá no verso 813, eu vou pegar aqui para vocês, no verso 813 a gente consegue ter uma dimensão do que está sendo feito aqui. Reparem bem. 811 está dito: no auge do calor, era esta brisa que me era cara, é o Céfalo narrando, que eu procurava. Brisa que eu buscava, repouso do meu cansaço. Costumava eu cantar, recordo-me bem. Vem, brisa, acaricia-me, desliza pelo meu seio, suavidade, e como é teu hábito, acalma os calores que me consomem. Talvez eu tenha acrescentado, levava-me assim o destino, muitas outras frases doces. Podia ter dito: tu és para mim a satisfação suprema. Tu reconfortas-me e acaricias-me, levas-me a gostar dos bosques e dos locais solitários. E aqui o teu sopro seja aspirado pela minha boca. Então vejam que tem uma tensão erótica aqui ao próprio vento. Então ele dedica a prece a esse ser abstrato e divino, a brisa, que vai gerar um quiprocó, uma confusão. Mas eu chamo a atenção de vocês aqui para a genialidade do Ovídio ao colocar na boca de Céfalo a tradição da pastoral. Então, Céfalo, que é um caçador, vai para debaixo das árvores declamar hinos ao vento. Ele se transforma num pastor da poesia lírica. E esses trechos colocados aqui são, inclusive, extremamente líricos. A relação com o vento, esse ar que se aspira pela boca, é a boca que aspira a brisa e a recebe como um beijo, são imagens consagradas a uma tradição da poesia lírica e não necessariamente da épica. Mas você acha que o Virgílio liga? De jeito nenhum. Ele, na verdade, sabe muito bem o que está fazendo e traz a lírica incorporada ao seu grande épico, esse épico que é a metamorfose também formal, saindo do épico tradicional, passando para o lírico, passando para o dramático, passando para a comédia. Tudo isso vai ser englobado dentro da série das Metamorfoses. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo. Então as pastorais estão aqui também. A questão é, como eu estava dizendo, que existe aí a deusa Fama, que já apareceu outras vezes, ela vai espalhar um boato de que esses hinos à brisa, ao vento, na verdade eram hinos à deusa Brisa, a uma suposta deusa Brisa com B maiúsculo, com quem ele estava se namorando. E a Procris vai ficar mordida de ciúmes, né? Porque ele está aí dedicando preces e poemas a uma outra mulher, a uma outra divindade, a um outro sujeito. E é nesse momento, né, por estar morrendo de ciúmes, que um dia ela vai acompanhá-lo em uma caçada. Então ele sai para caçar e ela vai escondida atrás dele para ver esse momento em que ele dedica preces à brisa. E no momento em que ele está dedicando as preces, que ele começa a cantar os louvores para a brisa, ela mexe no mato, no arbusto, em sofrimento, achando que ele realmente é um infiel. E ele vai ouvir o barulho, apontar a sua lança e atirá-la no arbusto. E quando ele faz isso, ele acerta a própria amada e ele mata, com o item que ela deu de presente, ele mata a sua esposa, mata a sua própria mulher. E o que acontece aqui, né, é até muito engraçado que ela está no leito de morte, lá ferida e tal, e ela suplica pela fidelidade. E ela não tem nem a oportunidade, ele não tem nem a oportunidade
de falar que aquilo tinha sido um grande mal-entendido. E isso aumenta, obviamente, para nós leitores, o drama, porque basicamente Céfalo nunca foi perdoado. E com isso ele vai encerrar sua narração, e aí a gente vai ter uma série de versos curtos, uns 4 versos assim, que vão só falar, e aí assim acaba a narração, todos estavam sofrendo, e voltou aqui porque o rei apareceu. O rei acorda e sai do quarto. E aí, com isso, a gente tem reestabelecido o discurso inicial, que era o discurso da guerra, que amarra o mito de Eco e o mito de Céfalo também. Isso dito, a gente encerra a leitura do livro 7º, né? Eu cheguei até aqui, foi uma leitura um pouco mais longa, porque existem várias séries. Eu confesso que não é um dos meus livros favoritos, apesar de eu achar uma obra-prima esse mito de Céfalo, eu acho ele lindíssimo, assim, mas de qualquer forma o livro 7º não é dos meus favoritos, não é o que eu gosto tanto. As 2 cenas que eu mais admiro nesse livro são justamente o mito de Céfalo, eu acho maravilhoso, e acho também a realização da poção de Medeia um dos primores assim da escrita do Ovídio. É uma obra-prima para mim. Eu poderia pegar só esse trecho e dar uma disciplina na Faculdade de Letras só sobre criando poções junto com Medeia, assim, porque é maravilhosa a cena. De todo modo, está vencida a leitura desse canto. Eu agradeço muito por você ter acompanhado essa leitura e faço o convite mais uma vez para que, se você não é inscrito no canal Duras Letras, que você se inscreva, que você deixe o like se gostou e não se esqueça de comentar suas impressões, né? Mesmo que seja comentar um agradecimento por essa leitura, por estar acompanhando essa leitura aqui comigo. Eu fico super feliz de ler, né, a satisfação de vocês também com essa série. E lembrando mais uma vez sobre a opção do super like, que você pode, se você quiser, fica com convite a você contribuir com esse nosso trabalho aqui, né, o trabalho meu e da Isadora no Duras Letras, com um valor simbólico, seja qual for, né, só por esse trabalho que a gente faz com muita paixão. Enfim, é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu sou o Gabriel, agradeço por você ter assistido e até o próximo episódio das nossas Metamorfoses.